Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Olá, Sónia. Estava aqui a pensar como a nossa vida mudou desde o mês de março por causa desta pandemia, deste vírus mau, e como até a maneira como trabalhamos ficou alterada. É verdade, Sara. O que não se alterou foi a nossa vontade de fazer o programa, mesmo de forma diferente, pois sabemos que há ouvintes por todo o país e não só à espera de nos ouvir. Por isso, e antes de prosseguirmos, saudamos a todas com o nosso afeto e com o desejo de que, onde estiver a ouvir-nos, as nossas palavras sirvam de companhia e de algum alento na sua luta diária. Luta, disseste bem, Sónia. Embora muitas famílias tenham respirado de alívio porque a escola dos garotos já terminou. Deve ter sido uma trabalheira daquelas. Sara, nem te passa pela ideia, mas acho melhor descontrair um bocadinho com esta música para depois voltarmos a este assunto. As marchas de São João e um coro negro que me traz tanta emoção. Nas ruas a amargura calou a voz, só resta entanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu, amor perfeito, quem será que o entendeu? Olhai o triunfante trovador cantar o seu romance e o seu esplendor, que é sol de boca dura, dá luz em cor, pois falta em tanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu, amor perfeito, quem será que o entendeu? Este é o seu programa Mulheres de Esperança, consigo semanalmente para um tempo de convívio, dicas de vida, reflexão espiritual e muita amizade. Dizíamos nós, antes deste intervalo, que a escola à distância para a maioria das famílias foi algo inesperado, difícil de ser gerido muitas vezes, trabalhoso, enervante, já que muitos pais estavam em casa também em teletrabalho e até a gestão de quem usa o computador agora deve ter sido muito complicado. Mas nem te passa pela cabeça, Sara. No nosso caso, a Petra teve aulas na telescola, como a maior parte dos meninos em Portugal, e teve também algumas aulas por videoconferência, digamos assim. Tivemos que arranjar um computador para que ela pudesse ter autonomia para fazer essas videochamadas, para fazer os seus trabalhos da escola, uma vez que recebia todos os trabalhos por e-mail, tivemos que criar um e-mail, portanto, toda uma logística que estava completamente fora daquilo que era a nossa realidade anterior. Já para não falar do facto de ter que gerenciar todas estas coisas com o teletrabalho, não é? O nosso teletrabalho porque estamos a trabalhar em casa, mas também com o fazer as refeições, com todas as rotinas diárias que precisam também ser feitas e que são importantes. E gerenciar também
acho que esta é uma parte também importante de referir, gerenciar também o facto de termos que estar em casa, de não haver aquele tempo, porque afinal a Petra ainda é uma criança e precisa de sair, de ter aquele tempo de ir ao parque ou de jogar, então especialmente durante o tempo de confinamento em que não podíamos sair de casa, portanto foi muito difícil gerir todas essas coisas. Como é óbvio, e como a maioria das crianças, ela dedicou-se mais tempo a estar na internet ou a falar com os amigos pelas redes sociais, mas é muito importante, e aqui devo alertar os pais, porque também vejo isso depois na experiência que ela tem com os amigos, que estão muito tempo no telemóvel, muito tempo entretidos com as coisas que podem fazer com esses gadgets, mas depois não têm tempo para brincar, para fazer coisas diferentes, para fazerem uns trabalhos manuais. Portanto, há que nós, enquanto pais, também incentivarmos isso. Eu sei que é muito difícil e eu também vivenciei isso, mas é uma autodisciplina, ok? Portanto, não foi fácil. Ora, ainda bem que eu não passei por esses trabalhos. Mas sabe, ouvinte, não pensamos só nas crianças e nas famílias quando nos propusemos fazer este programa. Lembramos dos professores, pessoas que muitas vezes parecem ficar escondidas na vida das famílias e que de repente passaram eles também a fazer parte do dia-a-dia de cada uma. Para falar mais diretamente do assunto, convidámos a doutora Ana Canito, professora e mãe, que de uma maneira tão amável acedeu ao nosso convite para nos explicar como foi para ela e para a sua casa este tempo de ensino à distância. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Obrigada por ter acedido ao nosso convite para responder a algumas perguntas sobre um assunto tão interessante e ao mesmo tempo tão complicado. Eu é que agradeço o convite e concordo, sem dúvida, que o tema é complexo e tem gerado opiniões muito diferentes. Com 2 filhos, em idades diferentes, como foi para si, como mãe, gerir esta situação de, além de trabalhar, ter que ajudar os filhos no seu teleensino? Ui, foi uma tarefa gigantesca e confesso que é avassaladora. Agora que essa parte já terminou, até me parece impossível ter conseguido chegar ao fim. O meu filho tem agora 10 anos, aliás, acabados de completar, e fez o 4º ano. A minha filha tem 15 anos e fez o 10º. Foi uma loucura e houve dias que tive vontade de fugir. Para começar, tínhamos 2 computadores para 4 elementos do agregado familiar e, entretanto, tivemos de colocar mais um em circulação, obviamente. Eu também, portanto, tinha aulas síncronas, ou seja, aulas online, e o meu filho tinha algumas aulas síncronas e diferentes trabalhos todos os dias. O problema é que tínhamos de partilhar o mesmo computador. Confesso que esse foi mesmo um grande problema e exigiu muita ginástica para conciliar as duas partes. Por vezes tivemos mesmo que optar. Depois vinha também uma outra questão, que era a necessidade que os meus filhos tinham do meu apoio em questões que eu própria não dominava. Portanto, a minha área é o português, eu conseguia dominar algumas outras áreas minimamente, mas havia outras muito complicadas também para mim. Eu confesso que houve momentos em que me sentia um autêntico polvo, cheio de braços e tentáculos, a agarrar diferentes tarefas ao mesmo tempo. E acreditem que me deitava muitas vezes com a sensação de ter levado uma surra, um enorme cansaço mental e físico. Como professora, gostaríamos que nos dissesse das vantagens e desvantagens deste método. Bom, para começar, aquilo que pusemos em prática não foi exatamente o verdadeiro método de ensino à distância. É preciso que se diga isto. O que aconteceu foi uma necessidade imediata de manter o ensino e o contacto com os alunos num momento único e singular, a pandemia e o confinamento, um momento de incertezas e receios. Assim, foram inventadas, se assim se pode dizer, estratégias em tempo recorde para tentar manter a situação o mais normal possível dentro da sua normalidade. Ou seja, os métodos utilizados foram um recurso forçado
às novas tecnologias, internet e televisão, não esquecendo que muitos professores não tinham condições de trabalho e muitos alunos não tinham nem essas condições de trabalho, nem um acompanhamento adequado por parte das famílias. Posto isto, acredito que, de facto, um ensino à distância feito como deve ser e preparado sem pressas pode ser uma mais-valia nos tempos que correm. Não como uma forma única e absoluta, mas como um complemento. E nesse sentido, as aulas pela TV, por exemplo, pareceram-me excelentes. Mesmo sem preparação, houve professores que aceitaram trabalhar fora da sua zona de conforto. Deram a cara na televisão para que nada faltasse aos alunos em Portugal. O meu filho, por exemplo, ele até gostava das aulas, dizia que eram muito boas, que eram diferentes. No entanto, e é interessante este detalhe, ele sentia a falta da professora e dos colegas. É que o lado humano é mesmo muito importante. Aproveito aqui para salientar a extrema importância da figura dos professores, pois os alunos sentiram imensa falta deles. Aliás, alunos e pais. Puxando um bocadinho aqui a brasa à minha sardinha, eu penso mesmo que talvez nunca se. Talvez nunca nos tenhamos apercebido tanto da importância dos professores. Por outro lado, é importante também dizer aqui que nós, professores, também sentimos muita falta dos nossos alunos. Participou como professora em algum deste ensino à distância? Sim, sim. Eu dei semanalmente aulas síncronas a todos os meus grupos. Já agora, para quem não saiba o significado, pronto, desta palavra, as aulas síncronas são aulas diretas, dadas no momento e com o contacto simultâneo de professores e alunos. Bom, então, estas aulas síncronas foram lecionadas através da plataforma Zoom, também através de chat e até de chamadas de vídeo por WhatsApp a pequenos grupos de apoio de português. Não tive turmas completas nestas aulas, mas apenas os pequenos grupos que eu já tinha presencialmente na escola antes de tudo isto acontecer. Confesso que no início foi um pouco estranho, mas fomos habituando e as aulas foram proveitosas e correram muito bem. No entanto, falei com vários colegas que me referiram alguns problemas em aulas com turmas completas. Portanto, turmas completas, em muitos casos, foi mais difícil de controlar. Acha que as crianças, os adolescentes em geral, gostam mais de aprender desta maneira ou nem tanto? Pelo que percebi desta experiência, os alunos sentiram-se um pouco divididos nas suas opiniões. É que se por um lado até foi confortável não ter saído de casa para ter as aulas, poder assistir comodamente a partir de um PC, de um telemóvel ou até de um tablet, por outro lado houve uma maior sobrecarga sobre os alunos. Isto dito pela maioria. Eles sentiram-se mais pressionados e sentiram falta do lado social e humano, ou seja, dos colegas, essencialmente, mas também dos professores, do ambiente escolar. Além disto, e apesar de terem sempre o professor disponível e à distância de um clique, os alunos, alguns pelo menos, sentiram insegurança face a certas matérias, a certos conteúdos de maior complexidade, sem dúvida. Num cômputo geral, o que foi mais difícil em todo este processo? Eu estou a pensar, por exemplo, em crianças cujos pais não têm capacidades tecnológicas e em meninos que não tinham nem acesso a um computador. Houve mesmo muita coisa difícil neste processo, não vou mentir, não vou esconder. E vou tentar enumerar o máximo que conseguir. Então, eu iria começar uh, pelo lidar com todas as emoções de todas as pessoas à nossa volta. O estar todo o agregado familiar em casa, por exemplo, dia após dia, convivendo com as várias idades, interesses, trabalhos. E eu aqui, esta questão realmente é muito importante e eu vou, com algum humor também, vou fazer aqui um pequeno à parte para referir algumas vezes que vi durante as aulas online os meus alunos a serem importunados, por exemplo, pelos irmãos mais novos.
Pois a virem à câmara, em direto, interromper a aula e acenar, dar bom dia, perguntar se estava tudo bem, e até conversas em casa entre elementos da família e que, sem querer, perturbavam os alunos durante as aulas. Enfim, houve de tudo e foi de facto estranho assistir a estas mudanças. Mas não foi só do lado dos alunos. Eu própria, na qualidade de professora, fui interrompida algumas vezes, em algumas aulas, pelo meu filho mais novo. Quando decidi entrar repentinamente no escritório e pedir-me, por exemplo, algo para comer, simplesmente porque se esquecia que a mãe estava a dar aulas, que a mãe estava a trabalhar. E estas interrupções eram feitas com os meus alunos a assistir em direto, o que nos valeu algumas gargalhadas. Enfim, foi uma loucura. Mas agora outro tipo de dificuldades. A partilha das tecnologias foi de facto um grande desafio, sobretudo quando existem mais pessoas em casa do que computadores. Aliás, isso aconteceu mesmo aqui na minha casa, comigo, com a minha família. Outro problema foi, sem dúvida, a aceitação e o envolvimento de algumas famílias neste novo método. É importante referir que, inicialmente, havia alunos sem computador em casa. No entanto, a meio do terceiro período, já as escolas e autarquias tinham feito chegar à casa destes alunos tablets para trabalharem. E quem ainda assim não dispunha de internet recebeu sempre em papel os trabalhos em sua casa, no seu lugar de conforto, entregues por mão própria ou então via CTT. Em teoria, pelo menos em teoria, ninguém ficou para trás. Apesar disto, tenho de reconhecer que as famílias menos estruturadas e mais frágeis foram mais difíceis de contactar e obter delas feedback. Houve alunos e encarregados de educação que não deram sinal durante este tempo de pandemia e isso trouxe preocupações à escola, que tratou de sinalizar, consoante os casos, junto das entidades competentes, naturalmente. Admiramos muito a vossa nobre missão e sabemos que nunca é facilitada. Como encara o futuro da escola em Portugal? Com otimismo? Bem, eu sou cristã e entendo que a esperança deve andar sempre connosco. E mesmo quando se nos afiguram cenários incertos, quando temos dúvidas sobre quais os caminhos a seguir e as decisões a tomar pelos nossos governantes, aqueles que nos lideram, não devemos esquecer que também fazemos parte deste momento. Somos atores reais e temos sempre a oportunidade de fazer algo de bom, de contribuir para melhorar toda e qualquer situação. Portanto, naturalmente, que eu tenho que encarar o futuro, que encarar o próximo ano com algum otimismo. Sabe, como professora, eu vejo cada aluno e cada família como uma oportunidade de ir mais longe, de fazer a diferença. Por isso, vejo o próximo ano letivo, ainda que com incertezas e dificuldades, não escondo, mas como mais uma oportunidade de eu ser melhor e de eu contribuir para que meninos e meninas sejam melhores também. Melhores alunos, melhores pessoas, melhores futuros profissionais. Enfim, há muita coisa a ver, há muita coisa a pensar, há muita coisa a preparar. Obrigada, doutora Ana, por estes momentos tão francos e verdadeiros e por estar tão disponível para os ouvintes do Mulheres de Esperança. Desejamos o melhor para si, para os seus colegas, para a escola no próximo ano letivo. Muito obrigada pelo convite e um grande bem-aja. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança
Senhor, só no Senhor. Maravilhado, eu me entrego ao Senhor, ao que conhece o princípio e o fim, aquele que a tempestade acalmou e que morreu por nós, sofreu por mim e por ti. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança está no Senhor, só no Senhor. A graça dele vai com cada amanhecer para alcançar a todos os que o procuram. Ele oferece o perdão e a sua paz, e quem confia nele descanso encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança está no Senhor, só no Senhor. Senhor, confio em ti, oh, desde agora e para sempre. A esperança está no Senhor, só no Senhor. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Ninguém gosta de mudanças, especialmente se elas são tão exigentes como esta da escola e do ensino para os nossos filhos. Mas a vida é mesmo uma mudança contínua. Já reparou que a roupa que eles vestiam no verão passado lhes fica pequena este ano? Mudança! Só há um que não muda, o nosso Deus. O seu amor não muda, é constante. As suas promessas não mudam, são verdadeiras. O seu cuidado por nós é fiel. E mesmo no meio de todas estas dificuldades, podemos testemunhar que nos dias em que parecia que rebentávamos pelas costuras, Deus nos aquietava e ajudava a aguentar mais um pouco. Que seríamos nós sem a sua força? Para quem iríamos no dia da aflição? Desejamos muito, querido ouvinte, que encontre neste Deus a paz, a segurança e o amor que nos ajuda a levar as nossas cargas e as nossas dores. Nós estamos aqui para o que precisar. Confio em ti, quero fazer o bem, habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar.
podes seguir, seguir. Confio em ti, quero fazer o bem, habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar, só assim será feliz o que o meu coração desejar. Estou na tua mão, em mais ninguém vou confiar para me ajudar. Vou brilhar. Ouça os nossos contactos a seguir e já sabe que por um telefonema, e-mail ou comentário no Facebook, mensagem privada, ficaremos felizes de poder responder. Até para a semana, se Deus quiser. Let us Queremos tell falar-te you de Jesus. about Jesus. He is Ele é God Deus with conosco. us. He has no Ele beginning não tem princípio nem and fim. no end. There Não is há no outro one como Ele. like him. He is Ele our é o good nosso bom Creator. Criador. Beyond our A sua bondade comprehension, para conosco He is vai near além da to nossa us. compreensão. He is Ele the é a esperança glorious gloriosa King, and e nothing nada se can compara match ao his seu poder. power. His love O seu for amor us por nós is é great, grande and he is e Ele tem jealous ciúmes do for nosso our coração. hearts. There Não há is no outro one como like Ele. him. He is Ele é just muito and misericordioso. merciful, paying Ele for levou our sobre si sins os nossos with his pecados. suffering. He is Ele é a our nossa peace paz with com God. Deus. He has Ele done faz the o impossível. He knows Ele our conhece sorrows as nossas dores and is making e faz everything tudo novo. right. He shows Ele himself revelou-se a to nós us, para nos teaching transformar. us his ways. He Ele é is o nosso our Deus. God. And there is E no não há one outro como like Ele. him. He made Ele us right reconciliou-nos with com God. Deus e enche-nos do We seu are poder. empowered by his spirit. He is Ele é the o autor da author verdade of truth. We e no não longer andamos walk mais in em darkness. trevas. He Ele is está always sempre with conosco. us. We will E not não fear tememos evil. qualquer mal. He Ele makes habita em his nós home e conforta-nos with na us. dor. We are Somos comforted confortados in no suffering. sofrimento. He Ele triumphs triunfa over sobre o evil. mal. We are Capacita-nos able to a amar forgive those who hurt quem us. nos fere. His kingdom O will seu never reino end. não tem fim. We Com have Ele an eternal temos uma home casa with eterna. him. He is Ele our é o Father. nosso bom Pai. We are Nós his somos precious as suas daughters. filhas preciosas. He Ele is é o nosso our Deus. God. We are Nós women somos of hope. mulheres de esperança. Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.